Esse vai ser um formato diferente de vídeo. Eu normalmente trago alguns estímulos visuais quando eu crio pra cá pro YouTube, mas eu pensei que eu queria também trazer um pouco do que acontece no meu dia a dia, no sentido de brisas e reflexões que acontecem e conversas que eu tenho com outras pessoas interessantes, e como muitas vezes os insights que a gente tira dessas conversas, as ideias principais, são coisas que são mega úteis ou compartilháveis, pelo menos pra mim são. E aí eu pensei, cara, por que não trazer pra cá? Então esse vídeo vai ter mais essa pegada reflexiva em vez de uma coisa mais estruturadinha, onde eu tento explicar algum conceito como eu faço nos meus outros vídeos. E essa é uma brisa aleatória sobre palavras. Isso é um assunto que me interessa muito. Eu gosto muito de aprender línguas, de trocar ideias sobre etimologia, sobre a origem das palavras que a gente usa. Porque a comunicação é uma das ferramentas mais usadas no nosso dia a dia. E é incrível como ela é muito importante, porque muitos problemas surgem por causa do desalinhamento de comunicação, ou de alguém interpretando uma coisa quando outra coisa foi dita, ou uma palavra que talvez fosse, sei lá, mais rígida, mais grosseira do que você precisaria ter usado, pode gerar um conflito que não necessariamente poderia existir, etc. E essa reflexão que eu queria trazer nasceu de uma conversa que eu tava tendo com a Luísa, do Miolo Digital. Eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo, é miolo.digital. Nós estávamos falando sobre palavras que com o tempo perderam um significado que, em teoria, já estava dentro dela, e por causa disso nós começamos a precisar colocar adjetivos do lado dessa palavra. Um exemplo legal disso é o marketing ético ou o marketing humano, porque em teoria o marketing deveria ajudar a pessoa que consome a fazer a melhor decisão de compra, a fazer uma compra que faça sentido para um produto que resolva algum problema que ela tem. Porém, com o tempo, o marketing virou uma forma de simplesmente tentar empurrar o produto para as pessoas e vender o máximo possível para aumentar o lucro das empresas. E é interessante como o termo marketing ético, marketing humano, começou a ser mais utilizado para justamente usar esse adjetivo no final para enfatizar como é feito o marketing. E é interessante pensar que, não era para ser assim. Outro conceito é a produtividade empática, né? Será que produtividade não deveria ser, a fundação da produtividade não deveria ser empatia? Eu até fiz um vídeo sobre isso que eu vou deixar linkado na descrição desse vídeo. Então é interessante pensar que muitas vezes a gente usa palavras para enfatizar algumas coisas nos termos que, será que já não deveria estar ali? Será que produtividade por si só já não quer dizer você olhar para si e ver como é que você funciona, como você produz melhor e aí começar dali, usar isso como uma fundação? Será que realmente precisa ser essa coisa de você, sei lá, você seguir uma formulinha que alguém diz, porque se você fizer isso você vai ter sucesso, se você trabalhar de tal hora a tal hora, não sei o quê. Enfim, produtividade acho que começou a tomar um rumo bastante radical para algumas pessoas. Então, será que faz sentido que ela não seja empática? Eu não acho que faz sentido. Eu acho que produtividade precisa ter essa fundação de empatia, de você se escutar, ver o que funciona melhor, o que não funciona. Porém, com o tempo isso foi se perdendo, né? Começou a se falar muito de produtividade de uma forma mais radical, de uma forma mais intensa, e a gente começou a usar esse adjetivo. Mas enfim, isso foi uma reflexão sobre como é interessante que a gente está começando a precisar usar adjetivos para certas coisas, porque o conceito delas tem mudado com o tempo, ou por causa do excesso de informação que guia as pessoas a pensarem nessa coisa de uma outra forma. E aí isso naturalmente abriu a porteira. Eu comecei a refletir sobre palavras e como eu acho que o uso intencional delas pode ser importante, principalmente dentro das redes sociais. E por que eu acho que tem uma importância maior ainda para quem passa muito tempo nas redes sociais ou para quem cria conteúdo, esse papo? Porque existe uma competição de atenção muito grande. A primeira etapa da comunicação é você conseguir a atenção de alguém. Se você não tem a atenção de alguém, você não consegue se comunicar com aquela pessoa. A pessoa não vai absorver a sua mensagem. Então, o que acontece muito hoje, principalmente em canais de comunicação acelerados, como, por exemplo, o Instagram, é que muitas pessoas usam títulos radicais para tentar chamar a sua atenção. Títulos como as 13 coisas que você não pode deixar de fazer antes de você fazer blá blá blá, ou 2 coisas essenciais para o seu negócio, ou 3 erros que você está cometendo. Porque a pessoa nunca sabe se você está cometendo aqueles 3 erros, ou será que aquelas outras coisas são essenciais mesmo? A pessoa não está nem aí, a pessoa quer te passar um conteúdo e ela quer chamar a sua atenção de alguma forma, e por causa disso ela usa esses títulos radicais com palavras que, na minha opinião, estão perdendo um pouco do significado por causa disso. Porque a cada vez que eu leio 700 coisas essenciais para você fazer antes de blá blá blá, o essencial vai perdendo peso para mim. Eu começo a questionar o quão essencial aquilo de fato é. E a palavra, de certa forma, eu acho que
potencialmente vai precisar de um adjetivo também no futuro, não sei, novamente isso é só uma reflexão. E por que eu tô falando que isso é importante? Não é porque, essa palavra vai perder significado, não, é porque a gente vai ressignificar o que a gente interpreta por ela. Então, será que num contexto onde de fato alguma coisa é essencial e alguém nos diz, cara, isso é essencial, a gente potencialmente vai achar que não é? Enfim, é esse tipo de reflexão, é esse tipo de lugar que eu tô tentando ir. Um outro aspecto disso que eu acho legal pensar é sobre a quantidade de vezes que a gente lê que a gente tá fazendo alguma coisa errado ou que a gente deveria estar fazendo alguma coisa online. Eu acho isso extremamente frustrante. Eu acredito que passar o dia inteiro lendo as 17 coisas que você tá errando, ou a coisa que você tá errando na sua estratégia de não sei o que, ou que você deveria estar fazendo para blá blá blá, é extremamente frustrante. Você vai basicamente tendo estímulos o dia inteiro de que você tá fazendo alguma coisa que você não deveria estar fazendo, ou que você deveria estar fazendo ela de outra forma. Então eu acho importante começar a questionar isso, começar a notar quem são essas pessoas também que geram esses tipos de estímulo de consumo. Porque se alguém toda hora tá me falando que eu deveria estar fazendo algo, ou que eu tô fazendo errado alguma coisa, ou etc., será que essa pessoa de fato tá me fazendo bem? Será que eu não poderia estar consumindo de pessoas que se comunicam de uma forma menos agressiva? Porque isso no final é um efeito dominó, não é tipo um post que você vê online, um artigo que fala que você tá fazendo errado, que te prejudica. É o conjunto da obra, é o fato de que você vai ter, sei lá, às vezes 10, 13, 15 posts ou artigos num dia que vão falar isso pra você. E isso me incomoda um pouco, porque como criador eu tenho muita atenção pra isso e eu sei que quem escreve títulos, quem escreve chamadas também presta. Então se a pessoa ativamente escolhe usar palavras radicais e títulos que fazem você se sentir ansioso ou ansiosa, ou gerar certa, um sentimento negativo, aquilo é proposital. E isso é que me incomoda, é saber que a pessoa passa por um processo criativo para desenvolver aquele título e que muitas vezes ela simplesmente desconsidera esse lado humano de consumo. Eu vou inclusive deixar linkado aqui embaixo, se esse tema te interessar, né, desses títulos tóxicos, não tóxicos, o perfil do Diego, do Instagram, porque ele fala sobre isso. Ele fala muito sobre como você pode chamar a atenção das pessoas sem necessariamente estar escrevendo alguma coisa que é agressiva e que estimula esse tipo de sentimento negativo, porque realmente, cara, você não precisa disso para chamar a atenção das pessoas, embora muita gente das redes sociais que está criando conteúdo tenha utilizado esses recursos. Eu acho que esse é o segundo ponto que eu queria trazer, era como esse consumo que a gente tem nas redes sociais pode estar fazendo, sem a gente perceber, a gente se sentir um pouco mais ansioso ou ansiosa no nosso dia a dia. E talvez depois dessa reflexão você comece a notar isso no seu padrão de consumo. Se tiver um dia que você tá muito, numa vibe mais acelerada, será que é uma questão do que você tá consumindo? Será que é esse uso da palavra? Será que é esse uso de comunicação? Porque muitas vezes a gente consome isso sem perceber. Outras reflexões aleatórias sobre o uso de palavras que eu acho interessante. O uso da palavra tempo normalmente vem com o verbo ter, né? Eu não tenho tempo, não tive tempo de fazer, eu não vou ter tempo. E eu acho interessante pensar que a gente usa o verbo ter, porque não é sobre ter, é sobre criar no final do dia. Então, eu acredito que, é claro que isso não vai do nada liberar a tua agenda, mas eu acho que começar a pensar em tempo como criar tempo em vez de ter tempo pode ser uma pequena mudança de comunicação conosco mesmo e que pode fazer uma diferença. Por exemplo, eu não liguei pra minha mãe porque eu não criei tempo, em vez de eu não tive tempo. Eu acredito que quando a gente fala não tive tempo, fica muito fácil de aceitar essa realidade, fica parecendo que nós não tivemos controle sobre aquilo. E quando a gente fala não criei tempo, eu acho que fica mais explícito pra gente, fica mais fácil de visualizar que nós ativamente não priorizamos aquela coisa em vez daquela outra. Mas enfim, o ponto disso não é, como eu falei, liberar a tua agenda do nada. Eu acho que é uma coisa muito normal esse problema de gerenciamento de tempo, e é justamente por isso que eu acho interessante enfatizar na nossa comunicação também, quando a gente consegue criar ou não criar tempo para alguma coisa. Eu acho que isso enfatiza o que a gente tem que fazer para solucionar um problema de tempo potencialmente. Uma outra brisa sobre palavras que eu acho interessante, sobre comunicação, que é uma coisa que eu até falei num post do blog meu, que eu vou colocar aqui embaixo também linkado no vídeo, que é 5 ou 7, acho que era 7 gestos para você se comunicar de uma forma mais humana nas redes sociais. E uma das coisas mais simples e mais básicas que eu vejo muitas pessoas não fazendo, e que eu acho que é da nossa cultura mesmo, a gente escreve assim, a gente aprende a se comunicar assim, é quase nunca usar o feminino quando a gente fala. Então a maioria das pessoas fala, o engenheiro, o programador, o eletricista, o porteiro, mas a gente quase nunca coloca essas profissões ou sentimentos, ou seja lá o que você estiver falando, no feminino. Eu realmente acho que é importante falar a engenheira,
a programadora, a eletricista. Eu acho que criar esse hábito, e eu sei que é contraintuitivo, é muito difícil, porque a gente aprende a fazer de outra forma, pode ser muito útil. Eu realmente acho que faz diferença uma menina de 9 anos só escutar ou médico ou engenheiro, ou também, às vezes, escutar a médica, a engenheira. Então, quando eu escuto pessoas só falando no masculino, eu reparo. O seu chefe. Tipo, por que não é a sua chefe? Podia ser a sua chefe também. Então, acho que é interessante pensar nesse pequeno gesto de comunicação que pode trazer um pouquinho de impacto em como a gente vê a nossa sociedade. Novamente, é uma reflexão minha, eu não tenho prova, eu não tenho número de nada em relação a isso, mas eu acho que é importante pensar nessa questão. Inclusive, quando eu escrevo nas redes sociais, eu tento sempre colocar o feminino e o masculino, porque é em ordem alfabética, né? Então, se eu vou falar preocupada, eu vou colocar preocupada, parênteses, ó, fecha parênteses, né? Preocupado ou preocupado. Eu tento sempre usar muito pessoas, uma pessoa, blá. Enfim, eu acho que isso é uma coisa que é interessante para tentar, de certa forma, equilibrar, assim, a comunicação. Mas só para frisar, isso não tem nada a ver com nenhum estudo que eu pesquisei ou nada, assim, nenhum artigo que eu li. É simplesmente uma reflexão minha. Eu presto muita atenção nos meus padrões de consumo e tento pensar como pessoas estão consumindo, o que elas estão sentindo, o que elas consomem. E para mim, isso é algo que eu acho que vale o investimento de você dar uma treinadinha, porque novamente a gente aprendeu de uma outra forma, mas fazer essa mudança eu acho que pode ser bastante benéfica para nossa comunicação. E essa última reflexão que eu quero falar sobre é sobre o termo seguidor ou seguidora que as pessoas usam. Eu acredito que isso seja um termo que não está errado, porém poderia ser muito facilmente substituído por uma coisa que lembra as pessoas, principalmente quem cria conteúdo, do real significado daquele númerozinho. Então, se você cria conteúdo ou se você presta atenção nas métricas, você vai reparar que primeiro você quer 200 pessoas te acompanhando, depois 500, depois 1000, depois 10.000, esse número vai sempre subindo, a gente vai sempre reajustando o nosso normal. E eu já reparei que pensar nessas conexões, nessas pessoas como seguidores ou seguidoras, é uma coisa que muitas vezes dificulta até a pessoa que cria conteúdo, para a pessoa que cria conteúdo, a pensar de uma forma mais humana, a se comunicar de uma forma mais humana com essas pessoas. Então, uma sugestão que eu normalmente trago para as pessoas quando elas estão pensando em como se comunicar ou sobre como planejar seu conteúdo é parar de falar seguidor ou seguidora, e isso é uma coisa muito difícil, porque a gente está muito acostumado a falar, e começar a falar pessoas que se conectam com o meu trabalho e que estão potencialmente interessadas nos meus serviços ou produtos, ou minhas conexões, minhas pessoas que acompanham o meu trabalho. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, Thiago, como é que eu faço para transformar meus seguidores em clientes? E eu fico, cara, e se isso tivesse já enfatizado na forma com que elas veem aquele número, e novamente, não precisa ser essa frase enorme que eu falei de pessoas que acompanham o seu trabalho e potencialmente estão interessadas no seu serviço, não precisa ser essa frase enorme, mas se você usar algum termo que faça você ver com mais clareza de que não é só, tipo, existem pessoas que seguem e existem pessoas humanas que potencialmente estão interessadas. Não, no final são todos seres humanos, sabe? E no final vai ter algumas dessas pessoas que vão estar interessadas em contratar o seu serviço ou investir no seu produto, e por aí vai. Então acho que essa foi a última reflexão, foi mais focada para quem cria conteúdo, mas eu acho que é sempre legal ter isso em mente, porque se você é uma pessoa que se incomoda um pouco com métricas, criando conteúdo ou não, acho que é interessante pensar um pouco sobre essa questão das conexões que nós fazemos. E assim nós finalizamos esse primeiro vídeo de reflexões, brisas aleatórias. Eu ainda vou pensar num título que eu acho que possa ser legal para essa série de vídeos. Eu sempre comento que é legal a gente tentar criar algo que tem um paralelismo muito grande com como a gente vive a nossa vida, né? O que a gente gosta de fazer. E como eu gosto de ter esse papo com pessoas, eu gosto de ter reflexões, eu pensei, cara, por que não começar a trazer um pouco dos resultados desses papos, ou dos questionamentos, talvez até que não tem uma conclusão, que acontecem depois desses papos. Eu acho que é sempre enriquecedor, de certa forma, parar para pensar, parar para se questionar de coisas. Então, essa foi a primeira brisa Thiagal, reflexão Thiagal. Número 1, sobre o uso de palavras. Não sei sobre o que vai ser a próxima. Provavelmente vai ser derivado de algum outro papo que eu tive com alguma outra pessoa, sobre algum outro assunto aleatório que eu acho que possa ser interessante trazer para cá. E se você gostou dessas reflexões, ou você quer ver outros vídeos com reflexões e explicações mais visuais sobre alguns assuntos, eu te convido a se inscrever no meu canal, já que muitas pessoas que assistem os vídeos não estão inscritas. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.